E para isso, querido, a gente precisa muito conhecer a Deus. Porque, sabe o que é que acontece? A Bíblia fala uma coisa importante, tem pouca gente que atenta a isso. A Bíblia diz que o anticristo, que é a besta, que é a trindade maligna, né? Porque o que acontece escatologicamente falando, amados, é uma coisa interessante, certo? Você vai ver que da mesma forma como existe a trindade divina, você também tem a trindade maligna. Essa trindade maligna, qual é o propósito, qual é o objetivo dela? É confundir os santos, é confundir a igreja. Então, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o diabo ele se traveste de anjo de luz. E quando ele se traveste de anjo de luz, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? Enganar, mentir, enganar. É justamente realizar uma obra maligna, cujo propósito, cujo objetivo é simplesmente um só, o engano, certo? E enganar quem? Enganar a igreja, amados. Não pense que o engano é de outra qualidade de pessoas, outra qualidade de indivíduos, porque aqueles que estão do outro lado do muro já estão com ele, certo? Mas os que estão do lado de cá do muro, que estão com Cristo, esse sim é quem Satanás quer alcançar. É quem Satanás quer alcançar. Quer justamente deixar, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que não acreditam no inimigo, não acreditam no diabo, e pessoas normalmente que não são cristãs, certo? E algumas cristãs também, certo? Ou até mesmo, seja bem-vindo, Conceição, Bruno Conceição, ou até mesmo pessoas que têm uma atitude de incredulidade ou de negligência contra as obras dele, então andam de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas a Bíblia, irmãos, revela que existe um plano maligno, certo? E esse plano maligno é para a destruição da igreja. Essa semana eu recebi uma revelação através de um servo de Deus, um apóstolo que ele estava pregando, e ele falou uma coisa tremenda acerca da igreja. E por que o diabo tem tanta raiva da igreja. Preste atenção nisso, você que é igreja, que está aqui. Eu vejo muita gente entra e sai. Você entrou, você quer ser edificado nessa manhã, você quer ter uma mudança na tua vida nessa manhã, nesse dia de hoje, então não saia, fica aí até o final, tá certo? Então, ele lembrou o seguinte, que a Bíblia lá em Ezequiel capítulo 28 fala que Satanás, ele era um ser extremamente honrado lá no céu. Ele era um ser que tinha um posicionamento especial lá no céu. Ele era, na verdade, o responsável por toda a adoração celestial. Só que ele quis aquela adoração para ele. E por isso ele foi expulso do céu. Ele chegou a convencer um terço dos anjos a direcionar aquela adoração para ele. Ele tentou fazer isso com Cristo também. Certo? Agora, quem substitui ele lá no céu? Quem substitui ele lá no céu é a igreja. Hoje, irmãos, nós somos os responsáveis pela adoração lá no céu. Por isso, o inimigo, ele tenta de todas as formas, ainda com as estratégias malignas, produzir engano, produzir mentira, produzir distanciamento, produzir enfraquecimento, produzir esfriamento e produzir, sabe o que mais? Confusão no meio do povo de Deus. Então, lá nos últimos dias, no Apocalipse, a Bíblia fala que existe uma trindade maligna, uma trindade diabólica, né? Que é a serpente, Satanás, o iníquo, o anticristo e a besta. Então você tem esses três aí, que são que eles imitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, querido, se nós não tivermos uma consciência clara de quem é cada uma das pessoas da Trindade, ou até mesmo acerca da Trindade, eu já vejo discussões por aí sobre o unicismo e a Trindade, uma dúvida sobre isso, as pessoas serão facilmente enganadas, serão facilmente manipuladas, serão facilmente desviadas do propósito final daquilo que Deus quer estabelecer para suas vidas. Então o noivo está vindo. Ele está se preparando, ele está realmente cada dia mais perto, o noivo está para chegar e nós precisamos estar prontos para receber o noivo. Nós não podemos ser como as loucas, né? Como as virgens loucas. Precisamos ser como as virgens prudentes e manter a nossa unção, nosso óleo no nível mais alto. Como é que a gente mantém? O óleo a gente sabe que é a presença do Espírito Santo.
Então hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre os 5 atributos do Espírito Santo. Eu quero falar sobre isso, eu quero dizer aqui para vocês que essa live, ela não vai ficar gravada, então se você sair, você vai perder, eu não vou deixar ela disponível, certo? É somente para quem está aqui, 5, 4, 10, 20, 100, 1000 pessoas, não importa. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não vai pegar mais. Ela também faz parte de um conteúdo que eu estou preparando, né, que é um livro chamado 40 Passos para uma Vida Plena, certo? Então se você tem o desejo de entender um pouco mais sobre isso, sobre essa revelação desses 5 atributos do Espírito Santo para que a igreja ela possa compreender como se relacionar com o Espírito Santo e não ser enganada nesses últimos tempos, nesses tempos que a gente sabe que agora que a trindade maligna está para se manifestar a qualquer momento, justamente para produzir engano no meio do povo de Deus. Então eu sugiro que você fique até o fim, ouça tudo, ou então aguarde o lançamento do meu livro, que aí você vai ficar um pouco mais ciente disso, sobre os 40 passos da vida plena. Então vamos lá. Para começar, eu queria falar sobre quais são esses 5 atributos, e a gente vai falar sobre cada um deles, né? Eu quero falar sobre isso agora. Então o primeiro atributo que eu posso identificar no Espírito Santo, queridos, é exatamente a questão da presença dele, certo? Um privilégio único que Deus nos concedeu, que é a questão da presença do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, ó, Jesus diz pra gente o seguinte, Mateus 28, 20, deixa eu abrir aqui, Mateus 28, 20, ele diz assim, Jesus diz assim, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Bom, essa passagem, Jesus ele faz uma promessa de presença todos os dias. Segundo a Bíblia, Jesus vai estar conosco todos os dias. Jesus vai estar conosco todos os dias. O fato é que nós vamos observar que poucos dias depois, na verdade, aí esse momento é o momento da ressurreição dele. Poucas horas depois da ressurreição, não, da ascensão, ele ascende aos céus e se vai. E houve um tempo ali, um espaço de 10 dias, que nesses 10 dias a terra ficou sem Jesus, ficou sob os cuidados do Pai, mas também sem o Espírito Santo, né? Sempre a terra está sob os cuidados do Pai, porém sem uma presença física ou uma presença local de Deus, a não ser nos 33 anos que Cristo passou aqui, nos anos anteriores, na ação de ir e vir, e por meio do cuidado do Senhor, e finalmente no capítulo, e finalmente quando o Espírito Santo vem de fato, de forma definitiva, lá no capítulo 2. Aí nós recebemos, nós entendemos, nós aprendemos uma coisa, que o Espírito Santo ele passa então a habitar em cada um de nós. E eu creio que a mensagem que Cristo colocou lá no capítulo 28 de Mateus, que nós lemos, ele apontava para o Espírito Santo. Por quê? Quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, nós precisamos lembrar da Trindade. A Trindade, ela é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 ao mesmo tempo, 1. Então quando Jesus fala de si, ele pode estar falando do Espírito Santo, como pode estar falando do Pai, como pode estar falando dele mesmo. O mesmo se aplica às outras 3 pessoas da Trindade. Então eu acredito que quando Cristo fala que estarei convosco todos os dias, ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Ele está fazendo esse apontamento para que o Espírito Santo estaria, sim, todos os dias aqui conosco. Seria aquele que estaria presente. Então a primeira promessa e o primeiro atributo que nós podemos enxergar, identificar com clareza em Cristo, ou do Espírito Santo para com as nossas vidas, e que a gente pode colocar como sendo algo que de fato é significativo, é justamente a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Então, a primeira atributo é o atributo da presença, né? Mas o atributo da presença, ele vai trazer também outras implicações importantes. Que implicações são essas? Junto com a presença, você tem também, amados, o presente. O presente. Por quê? Porque o Espírito Santo,
ele, quando entra em nossa vida, ele não vem simplesmente por vir. Né? Então, o primeiro atributo da presença é o atributo que vai abrir a nossa vida, abrir o nosso entendimento para receber os demais atributos, ou para que nós possamos acessar esses atributos, para poder identificar que de fato é o Espírito Santo. Então, uma coisa importante, dentro de cada um de nós, certo? Como é que nós podemos identificar que algo é do Espírito Santo? É preciso testificar com a presença dele dentro de nós. Amados, é tão importante você compreender que o Espírito Santo habita em você e que jamais ele fará algo que te, vamos dizer assim, que a sua vontade ela não esteja de acordo, ou que algo que venha para ti, sobre ti, de fora de ti, não tenha uma testificação dentro de ti. A presença do Espírito Santo vai produzir as outras atribuições que são dele para nós e que nós precisamos saber discernir e identificar. Né? Então, se algo você recebe de fora e isso não testifica com o que há dentro de você, é momento de você orar e perguntar ao Espírito Santo se de fato essas direções, esses elementos, essas palavras que estão vindas fora de fora de ti, ou outras situações, tribulações, enfermidades, provações, tentações, quais são a origem delas? Né? As origens delas, para quê? Para que você possa ver uma testificação dentro de você. Muitas vezes, irmãos, as direções são simples, e é uma coisa para a tua vida, como um casamento, como um emprego, como um ministério, como um dia a dia prático. Você está entendendo? A gente fala às vezes no nível de adoração, às vezes a gente fala no nível mais sobrenatural, mas às vezes a gente precisa do Espírito Santo para coisas práticas no nosso dia a dia. E isso, o Espírito Santo, ele tem um prazer gigantesco em se revelar para nós, em nos apresentar. Por isso, a presença dele é essa primeira atribuição, esse primeiro atributo que nós precisamos identificar. Saber conversar com o Espírito Santo, saber se relacionar com o Espírito Santo, saber ouvir o Espírito Santo, saber ser ministrado pelo Espírito Santo, saber discernir a voz do Espírito Santo, porque ele está presente em você, tá certo? Então essa é a primeira atribuição. A segunda atribuição do Espírito Santo, ela também tem um significado muito poderoso, uma importância muito grande. Por quê? Porque ela vai qualificar você dentro daquilo que a Bíblia chama de filho de Deus. Eu sempre ensino, eu procuro ensinar para as pessoas a Bíblia de uma forma clara, né? O meu interesse, meu entendimento, quando eu paro para ensinar uma pessoa sobre a Bíblia, eu quero que ela entenda que a Bíblia, ela tem passagens auto-aplicáveis, mas existem passagens que nós precisamos deixar com que isso seja aplicado, porque Deus, ele não burla a nossa vontade, ele não falsifica, né, a vontade dele em nós, e ele não impõe a vontade dele em nós, certo? Ele pode utilizar instrumentos coercitivos para que você atenda à vontade dele, mas ele não pega o seu braço e a sua mente, tira a sua consciência, o seu desejo e coloca para que você faça aquilo que você não quer fazer. Miralice, seja bem-vinda. Noélia também, que bênção você por aqui, Noélia, seja bem-vinda. Maria Lima também, as pessoas que eu não cumprimentei, me perdoem, né? Eu já vi a Edileuza aí, já vi a Isaura Guila, né? Nossa aluna, essas são alunas nossas ali na comunidade, sejam vocês todos bem-vindos. Então o segundo atributo do Espírito Santo é um atributo importante, né? Porque a Bíblia fala o seguinte, que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome dele, diz assim o texto, né? Então se você recebeu a Jesus, você recebe um poder. Esse poder, eu decifrei isso lá no livro, né? A palavra que está lá é uma palavra no grego que agora eu não me recordo, depois eu posso até postar para vocês, mas é uma palavra que esse poder significa autoridade. Autoridade para serem feitos filhos de Deus. Autoridade. Então, autoridade, antes de mais nada, é uma coisa que é delegada, é algo que não vem de si próprio. Então, o poder de ser feito filho de Deus, para nós, não é algo que emane de dentro de nós, mas é algo que vem
externamente a nós, é algo que é delegado a nós, e quem delega isso é o próprio Deus. Só que essa autoridade, ela pressupõe um exercício, uma atividade, uma capacidade, ou melhor, uma ativação, não é nem uma capacidade. Essa capacidade a gente tem, mas ela precisa ser efetiva. E essa efetivação, ela é a ação do Espírito Santo. Porque quando recebe poder, recebe uma virtude, uma autoridade, recebe um revestimento, o próprio Jesus Cristo fala em Atos 1:8 que recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então veja bem, o que lhe dá acesso à possibilidade de você ser filho de Deus, no momento que você recebe Jesus, é justamente esse potencial gerado, liberado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo passa a habitar em você, e você então recebe aí agora a autoridade para ser filho de Deus. Mas como isso se concretiza? Como se isso se efetiva? Eu vou fazer uma pequena analogia, por favor, não é exatamente dessa forma, mas é como se fosse de uma forma parabólica para que você entendesse essa verdade do reino. Como se fosse uma história análoga para que você entenda isso no reino. Digamos que uma pessoa passou, ela foi habilitada em um concurso público. Então ela passou, ela fez as provas, ela passou por tudo aquilo que ela precisava passar, executar. No nosso caso não é exatamente assim, mas é só para que você entenda. Então ela foi aprovada, e aprovada ela recebeu uma nomeação. Quando ela recebe uma nomeação, o nome dela sai no diário oficial, então ela recebe o poder de se tornar servidor público. Servidor público, beleza. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que se dirigir até a repartição, se apresentar, assinar a documentação, assinar os termos de compromisso e ser nomeado. E ao ser nomeado, ele tem que tomar posse do seu cargo e começar a efetivamente exercer as suas funções. Após 2 anos, o normal é 2 ou 3 anos, ele tem uma faculdade chamada estágio probatório, faculdade vírgula, digamos assim, um período de teste chamado estágio probatório, e após esse término de estágio probatório, ele é efetivado filho de Deus. Certo? Perdão, irmãos, servidor público. Como é que isso acontece com um servo, com um filho de Deus? Como é que isso acontece em nossas vidas? Nas nossas vidas existe uma relação análoga, parecida. Nós recebemos a Jesus, nós recebemos o poder. O poder, certo? Então é instalado em nossas vidas o Espírito Santo. Instalado, não sei se é a palavra certa, mas é como se fosse isso. Ele é vivificado em nós, o nosso espírito é vivificado pela presença do Espírito Santo. E aí, queridos, a Bíblia fala em Romanos 8,14, mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Jesus fala também em João 8, que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que o amam, que o ouvem, e aqueles que o entendem e aqueles que ouvem a sua voz. Então nós observamos que aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são de fato os filhos de Deus, são aqueles que têm um direcionamento do Espírito Santo. Então o segundo atributo do Espírito Santo é o guiar. Então ele está presente para nos guiar. Guiar nossas vidas, guiar as nossas ações, guiar as nossas decisões, guiar os nossos passos, guiar as nossas escolhas. Está entendendo isso? Então você vê como a primeira atribuição, que é da presença, abre a possibilidade, ou abre a ação, ou abre a condição para que a segunda atribuição ou atributo se aplique. Então cristão que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Cristão que é filho de Deus, ele não é guiado pela carne. Ele não é guiado pelos olhos, ele não é guiado pelas circunstâncias, ele não é guiado pelo que os outros dizem, ele não é guiado pelo que a televisão diz, ele não é guiado pelo que o mundo fala, mas ele é guiado pelo que o Espírito Santo fala. Quando o Espírito Santo fala, a primeira coisa que o crente precisa saber é que a primeira manifestação, revelação do Espírito Santo está na palavra. Na palavra. Nenhum crente pode, irmãos, ser negligente com o conhecimento da palavra. A palavra de Deus é o melhor presente que nós podemos receber, porque é um manual para a nossa vida, para guiar a nossa vida. Pastor, existem outras formas? Existem sim. Existem formas sobrenaturais. Mas você só será capaz de identificar
você só será capaz de entender, você só será capaz de compreender efetivamente o que o Espírito Santo está falando se você conhece primeiro a palavra dele. É a mesma coisa que você entrar em um curso universitário de uma disciplina e ser formado em uma disciplina em que você não estudou absolutamente nada. Quando você é deparado com a realidade, você vai ver que você não sabe nada. Então a palavra revela primeiro para você, vai te ensinar quem é Deus. É essa palavra, é porque a palavra é a carta de apresentação de Deus e a carta de direção para nossas vidas, para as nossas vidas. Então, o segundo atributo do Espírito Santo é justamente o atributo do guiar-me. Jesus falou assim para Nicodemos: o vento sopra aonde quer, certo? Então veja só, a direção do Espírito Santo, irmãos, é algo que você não tem, você não, às vezes não pode ver, mas você tem que saber que ele vai soprar, que ele vai te direcionar, que ele vai te dirigir para onde ele quer, de acordo com a palavra de Deus, né? Então veja bem, nessa terceira, quando você é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, aí é que vem uma série de situações nas quais nós podemos identificar elas se multiplicando na Bíblia, sendo reveladas, ensinadas, sendo trazidas nas palavras. Muitas dessas situações aconteceram com Cristo. Cristo é o maior exemplo, o maior padrão da gente ver alguém 100% guiado pelo Espírito Santo. Não tem outro na Bíblia, você não vai encontrar ninguém que tenha tido a integralidade do padrão do que Deus espera para o homem, a não ser Jesus Cristo. Paulo se aproximou muito e ele chegava a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, às vezes a gente precisa de degraus até chegar àquele nível máximo, como era o nível do apóstolo Paulo. Mas aí, quando você entende isso, que agora você tem um direcionamento, tua vida está direcionada, tua vida está trazida, está sendo levada, está sendo guiada, está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Então você vai para o terceiro ponto, certo? Que é o terceiro ponto, a terceira atribuição do Espírito Santo, ou o terceiro atributo do Espírito Santo para nossas vidas, que é o molda-nos, o moldar, né? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Olha só que texto lindo e profundo, né? 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, veja só: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Observe o que o apóstolo Paulo ele fala nesse momento, né? O apóstolo Paulo, ele diz: Dilson, seja bem-vindo, pastor Dilson, Deus abençoe você. O que o apóstolo Paulo fala aí? Que nós somos moldados e transformados na mesma imagem que o Senhor, de glória em glória. Esse glória em glória tem um significado, irmãos. E qual é o significado? O significado é que cada glória é um nível que você sobe. Cada glória é um nível que você é acrescentado. Cada glória é um nível a mais que você alcança. Cada glória significa uma vitória que você obteve em uma situação. As vitórias, irmãos, elas só acontecem mediante provações. Não existe vitória sem antes ter uma luta. Não existe. Você não tem uma vitória sobre nada. Nada não traz nada. Mas quando você tem um conflito, um atrito, uma adversidade, uma luta, um problema, um conflito, uma provação, uma tentação que você obtém uma vitória, aí se produz uma glória. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Então o que você aprende com isso aí? Você aprende que a tribulação, que é a luta, que é a prova, que é a tentação, que é o conflito, que é a adversidade, que é a dificuldade, ela produz um peso de glória. Ela produz uma glória. A função da tribulação em nossas vidas é produzir essa glória, e essa outra glória, e essa outra glória, e essa outra glória, à medida que a gente vai caminhando em vitória. Mas a gente só pode caminhar em vitória se for guiado pelo Espírito Santo. E o direcionamento da palavra, o direcionamento de Deus
para as nossas vidas é justamente uma revelação manifesta do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando em nós, trabalhando em nossas vidas, moldando o nosso caráter. Então hoje, se eu sou uma pessoa, ou se você é uma pessoa que é mais parecida com Cristo, é porque houve há tempos atrás, talvez você esteja até vivendo agora, um momento de prova, um momento de luta, um momento de conflito, um momento de atrito, um momento de tentação que você superou ou vai superar. Então, quando Deus ele cria a gente, irmãos, ele cria perfeito, lindo. Deus ele cria lindo, 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 mas é na mente dele. Quando sai a obra do ventre de nossa mãe, né? Quando você sai do ventre de sua mãe, você sai, sabe como? Como uma pedra bruta. Você sai como uma pedra bruta, mas Deus ele já viu aquela pedra pronta. E o que é que ele faz? Ele vai entalhando essa pedra. Ele vai cortando, eliminando, tirando, removendo, sabe o que é? As imperfeições. E isso é o moldar de Deus. Vai trabalhando o nosso caráter, vai trabalhando o nosso ser, vai trabalhando a nossa pessoa. Então essa é a terceira atribuição do Espírito Santo, cujo objetivo é justamente nos transformar naqueles seres aos quais, ou no ser ao qual Deus sonhou, imagem e semelhança dele. Então aí vem a terceira atribuição do Espírito Santo. E nisso você vai começando a identificar, amados, porque quando o iníquo chegar aí, junto com o anticristo, junto com a besta, você precisa identificar, porque um deles vai se disfarçar de Espírito Santo. E a gente precisa saber qual é a obra do Espírito Santo para não ter engano, para não cair na cilada, para não errar, Então você tem, dentro do moldar, para que Deus nos molda? Por que o Espírito Santo está presente em nós? Para nos guiar. Por que ele nos guia? Para nos moldar. Lembre, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então, para nos moldar. Agora, para que ele quer nos moldar? Irmãos, você primeiro precisa moldar. Vamos fazer uma outra parábola, uma outra analogia. Vamos fazer aqui. Digamos que você contrate uma pessoa para trabalhar na sua empresa. Certo? Você é empresário, ou até mesmo você é um servidor público. Ao longo da sua caminhada, você sabe que você tem que galgar posições, e nessas posições você vai ter atribuições e responsabilidades cada vez maiores. Como cristãos, nós temos uma responsabilidade de representar a Deus aqui no mundo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos a expressão de Deus aqui nesse mundo. Para isso, nós precisamos ter o que? A nossa vida de fato testemunhando e refletindo a Deus. Só que isso vai muito além. Por exemplo, essa atribuição que eu tenho hoje aqui de ministrar a palavra na internet. Eu tenho aqui algumas pessoas online, mas eu tenho milhares de outras que podem me ouvir. Não vão me ouvir porque eu não vou deixar gravado. Mas durante os meus vídeos, por exemplo, no YouTube, eu tenho vídeos com 4, 5, 6 mil visualizações. Significa que a minha palavra, que o meu ensino chegou a 6 mil pessoas diferentes, talvez. Ou 6 mil visualizações. Não vamos colocar pessoas diferentes, não. Então o que acontece? Isso é uma grande responsabilidade que Deus ele só atribui para pessoas que são as quais ele capacitou, preparou. De antemão ele deu. Então quando ele molda alguém, através do Espírito Santo, ele vem também a quarta atribuição, que é a atribuição da capacitação. O Espírito Santo então ele capacita as pessoas. Agora, é um tipo de capacitação que a gente precisa entender. Certo? Porque tem um texto que todo mundo fala, está na boca das pessoas, certo? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase não é bíblica, irmãos. Essa frase é uma frase que foi dita por Albert Einstein. E ele fala assim, que Deus não escolhe capacitado, mas ele capacita os escolhidos, e ele conclui assim, mas é necessário que a nossa vontade e o nosso propósito façam com que as coisas aconteçam. Então observe só. Dentro da frase de Einstein, a gente pode até fazer uma analogia dentro disso que eu acabei de falar, que Deus não escolhe capacitados. Mas capacitados para o quê? Para a obra dele. Ele capacita as pessoas para a obra dele. Mas Deus escolhe capacitados, sim. Porque Paulo era capacitado.
Muitos outros na Bíblia você vai ver que eram homens que eram capazes, que tinham grandes capacitações. Porém, a capacitação que a Bíblia fala, que a gente se refere, é a capacitação para a obra, a capacitação para o exercício da sua missão. E esse exercício da sua missão, essa capacitação para o exercício da sua missão, essa visão que Deus tem para uma pessoa, ela só pode ser gerada, né, só pode ser concluída, sabe, para aquelas pessoas cujo caráter seja já pronto e preparado para receber o nível de responsabilidade ao qual vai ser atribuído. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, você não vai dar um cargo de gerência para uma pessoa que acabou de chegar, que nunca viveu nenhuma experiência, que nunca passou por nenhum tipo de provação, que nunca viveu as lutas de dentro do processo, né, de construção de um negócio ou das dificuldades que a própria empresa enfrenta no dia a dia. A mesma coisa, irmão, no reino de Deus funciona assim. Certo? Como é que você pode atribuir, por exemplo, uma função ministerial para uma pessoa que não sabe lidar com pessoas? Ministério, liderança tem a ver 100% com pessoas. Como é que você pode atribuir uma função ministerial ou ligada à docência, ao ensino, para uma pessoa que não tem conhecimento suficiente, né? E não lhe cabe isso não vai dar certo. Como também que uma pessoa que vai lidar para cuidar de casais, uma pessoa que é separada, que já separou, que é separada e que não conseguiu manter o seu casamento, né? Então a gente vai observando que o moldar para capacitar, né? E a capacitação, irmãos, ela é uma coisa bem subjetiva, porque vai de acordo com o ministério estabelecido por Deus para cada um. E ela também passa pela questão do que você vai ser preparado e como você vai ser preparado e para que você vai ser preparado. Então, se Deus está chamando você para um nível de ministério, se você está colocando você no nível mais alto, para que você seja, assim, alguém aqui na terra que vá conduzir outras pessoas para o céu, outras pessoas para outro nível, para outro patamar, para outra condição, para outra realidade, eu posso afirmar categoricamente para você, queridos, que há uma necessidade, urge uma necessidade gigantesca de que você compreenda, que você entenda a importância de você olhar para cada experiência vivida como sendo algo que está te capacitando para um lugar, para te colocar no lugar mais alto, né, para te levar para um lugar melhor, né? E você não vai ver isso da parte do inimigo. Quando eu olho Jó, a história de Jó, eu entendo basicamente como é que funciona isso na relação de Deus com o homem, na relação da provação e a tentação, nessa relação de capacitação. Porque veja só, enquanto Deus ele acreditava que Jó, certo, iria superar a provação, Satanás tinha certeza que Jó iria sucumbir. Então, o inimigo, ele quando faz uma prova, ele é como aquele professor ruim que faz a prova para ninguém passar. Então, isso faz um diferencial gigantesco, certo? Na ação de Deus e na ação do inimigo. E, finalmente, eu queria deixar aqui a última atribuição do Espírito Santo, que essa talvez seja uma das atribuições mais belas e mais profundas, que é justamente a atribuição do mover. Do mover. O que é esse mover? Talvez a gente tenha a ideia do mover do Espírito Santo como sendo somente aquele momento pentecostal, gostoso, delicioso, onde a gente mergulha nos dons, onde a gente mergulha no principal. Mas você sabe que não é exatamente aquilo que é o mover. Você pode até ter a sensação do mover naquela hora. Mas o mover do Espírito Santo ele está relacionado com a palavra que Jesus dá para Mateus, ou melhor, para Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 18, que ele diz assim, eu vos dou as chaves dos céus. Então ali está uma outra palavra ali que precisa ter
que precisa ter uma concatenação, ou seja, ela não é uma autoaplicação, ela tem uma posse, ela tem uma atitude nossa. Por isso que a capacitação pressupõe uma atitude. Einstein, quando ele falou, cabe a sua vontade, o teu propósito para que faça isso acontecer. Então, basicamente, a capacitação, ela tem que gerar uma atitude. Que atitude é essa? É a atitude de apossar-se, de saber, por meio do Espírito Santo, abrir os céus sobre a tua vida e sobre o ambiente onde você está. Né? Então o Espírito Santo, um movimento do Espírito Santo é esse. Se você pegar ao longo da história, o relacionamento de Deus com o homem sempre foi exterior. Então Deus fala com Adão e ele ouve. Deus fala com Abraão e ele ouve. Quando Jacó estava caminhando, o que mais se aproxima no Antigo Testamento desse movimento que eu estou falando aqui, é o que você vê, por exemplo, com Jacó e também com Elias. Né, que é quando, com Jacó, quando ele lá em Jacó capítulo 28, que ele vê a escada, né, os anjos do céu subirem e descerem. Ou seja, ali ele vê o mover na terra gerado no céu. Ele vê a atuação de Deus na terra através do céu. Só que essa atuação dentro daquele período ali era uma atuação que era externa. Então você via, por exemplo, no caso de Sodoma e Gomorra, Deus manda fogo, destruir tudo. No caso de Elias, descer fogo do céu e queimar o holocausto, queimar o sacrifício que estava ali no altar. Mas no nosso caso é diferente. Você vê isso, por exemplo, em Paulo na prisão, o terremoto surge mediante o seu louvor e adoração. Isso quer dizer, foi o louvor de Paulo que fez com que houvesse esse evento que era específico. Irmãos, não há um registro histórico de um terremoto em Jerusalém naquela época. Ou seja, não houve. Significa que o terremoto aconteceu só ali. Para quê? Para atender a um clamor de adoração, para atender a adoração de um povo. Então, o que a gente precisa entender sobre isso é que nós somos os canais de conexão do céu com a terra através do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Então, o movimento gerado pelo Espírito Santo é justamente essa abertura do portal celestial por meio da nossa vida. E essa chave que Jesus dá, não é que ela seja o Espírito Santo, mas quem ativa ela é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo move, gera, produz, realiza essa abertura sobrenatural, irmãos. É só assim que os milagres se tornam reais. É só assim que as transformações, os impactos, os avivamentos acontecem. Então a igreja, ela precisa se avivar, mas o avivamento vem dessa conexão, da atribuição do Espírito Santo mediante essa obra crescente que ele faz em cada um de nós. Primeiro ele está presente, depois ele nos guia, depois ele nos molda, depois ele nos capacita para que nós possamos abrir a porta do céu, abrir as janelas dos céus para receber sobre as nossas vidas os milagres, as bênçãos, para que nós possamos acessar ao Santo dos Santos, os lugares celestiais, através da nossa adoração. Irmãos, quem não adora não tem lugar no céu, porque a única coisa que dá para fazer lá no céu é adorar. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Nós substituímos o que era responsável à igreja. E hoje a igreja precisa entender esse movimento que é produzido, que é gerado pelo Espírito Santo em nós. O segundo movimento que é gerado pelo Espírito Santo em nós, amados, é o movimento da salvação, que é produzida pela ação que o Espírito Santo tem de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado é da profundidade danosa que o pecado produz na vida do homem, tirando ele completamente da presença de Deus. Segundo, da justiça que se aplica à longanimidade, paciência, entendimento e todas as oportunidades que o homem tem de conhecer e acessar o amor de Deus. E do juízo, para entender que a justiça foi feita de uma forma
plena e específica quando vier assim a ser aplicada, porque nós, as oportunidades assim surgiram. O Espírito Santo está aí nessa sua segunda forma de se mover. E o terceiro mover do Espírito Santo, irmãos, se refere a uma coisa importante que a igreja tem que fazer atualmente. A igreja tem que fazer atualmente, que é justamente o mover de oração, o mover de intercessão, o mover. A Bíblia fala, irmãos, que o Espírito Santo ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Ele tem essa capacidade, ele tem essa ação direta de interceder por nós em função da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Quando nós não estamos entendendo bem todas as coisas que são necessárias, então o Espírito Santo trabalha, realiza, gera nesse sentido essa interferência, ou melhor, essa intervenção. Mas em nós ele também aplica uma coisa que é chamada de fardo, o fardo da oração. Quando você sentir o desejo de orar por algo, saiba que é o Espírito Santo. E sempre você vai ver nesse processo, queridos, uma conclusão final, né, um processo final, uma ideia final sobre a presença dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque sempre o Pai vai estar presente como sendo o executor, o Filho vai estar presente como sendo não intermediário, mas a quem a delegação de autoridade, e o Espírito Santo vai estar presente como sendo aquele que é o que opera de fato a grande realidade, é o que opera de fato a grande intervenção e a intercessão entre nós e Deus, né? Que é o Espírito Santo. Então aí estão os 5 atributos. Primeiro atributo, o guiar, o presença. Segundo atributo, o guiar. Terceira presença, o moldar. O quarto atributo, o capacitar. E o quinto atributo, o mover. Esses 5 atributos, eles compreendidos de uma forma profunda, verdadeira, por meio do conhecimento da palavra, identificando na palavra como ele se processa, como ele acontece, como ele é entregue, como ele é ministrado, como ele é manifestado. Isso vai, amados, nos fazer passar por esses dias difíceis que a gente está por vir, que é possível que seja na nossa geração. Eu acredito que a nossa geração é capaz de ser a geração que verá a segunda vinda do Senhor Jesus, e possamos então ser arrebatados para viver eternamente com Ele. Amém? Então, os que chegaram agora, quase que diariamente a gente está fazendo live aí, sempre o horário é às 10 horas da manhã. Então, se você puder estar presente conosco aqui no Instagram às 10 da manhã e ajudar também convidando pessoas, vai ser sempre muito bem-vindo. Tem um pastor aí que chama, aí ele está conosco com uma maca, Paris, né? Esqueci o seu nome, me perdoe, amado. Você tem também a irmã Denise Marim, que acabou de chegar aí. Muito obrigado a todos que estiveram nessa manhã, nesse momento aqui junto com a gente. Certo? Eu quero realmente agradecer a disponibilidade de cada um, agradecer a paciência por estar aqui ouvindo a palavra, por ser ministrados, e que Deus abençoe no nome de Jesus. Beijão no coração e até a próxima live. Tchau, tchau.